Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que nos veem. Daqui é a TDN e hoje voltamos para o nosso episódio número 4 e trouxemos cá os nossos convidados que eu vou pedir que se apresentem, né? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, como estiver a ver este vídeo. Sou o Henrique Filho, sou estudante e sou especialista em inteligência emocional. Então estou aqui, quero agradecer à TDN pela oportunidade, ao Miguel e aqui ao Mano Mascarado. Quero aqui dizer que eu ainda não vi o rosto dele, mas é um prazer estar aqui com ele e muito obrigado pelo convite. Olá, eu sou o Sai. Estou aqui, sou treinador fundamental. Primeiro estudante do segundo ano da universidade, curso de psicologia. Trabalho com marketing digital, social media e audiovisual. E, bom, convidaram-me para fazer parte e é um olhar que fazer estar aqui com vocês. Yeah. Então, pronto. Vamos começar com o nosso podcast que tem um tema que é mente juvenil. Primeira pergunta, eu quero saber o que é que vocês acham sobre os jovens da atualidade. Estamos a ir para o tão sonhado futuro melhor. Fala-se do presente na esperança de alcançar-se um futuro melhor. E pelo que vocês andam a ver, estamos nesse caminho de alcançar o futuro melhor? E agora, estejam à vontade, estejam à vontade. Bem, eu gostaria de começar então. E quando eu pensei nesse tema mente juvenil, gostaria de trazer um bocadinho sobre os meus assuntos e expressar aqui qual é o sentido que eu penso sobre mente, sobre mentalidade, porque muitas das vezes se confunde mente com o cérebro em si. Então, dizer que são coisas diferentes, o cérebro é uma coisa e a mente é uma outra coisa. O cérebro é, vamos lá dizer, né, que é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, com se calhar de 1,5 kg, 1,3 kg ou até 1,5 kg, que tem por aí, ele funciona com, se calhar, mais de 86 neurônios. Agora, a mente, eu vou dizer assim, o cérebro é como se fosse para o computador o hardware e a mente como se fosse o software do cérebro. Ok. Então, é na mente que nós encontramos as nossas crenças, nossas programações, comportamentos, os pensamentos estão na nossa mente. Então, quando eu falo de mente, eu estou basicamente a tratar disso, né? Das nossas crenças, as nossas programações, porque é possível reprogramar a nossa mente, é possível desvendar ou desfazer algumas crenças que nós temos. Portanto, quando eu penso sobre mentalidade juvenil ou mente juvenil, eu estou exatamente a falar disso. Então, falar de jovens aqui é bastante importante. Primeiro porque nós somos africanos e nós somos conhecidos como os 77, né? Continente de 77%, que é a maior parte jovem. 77% da população africana é jovem. Olha, calma só. Tá Vês que ligado aqui? tá ligado, mas vês que estou a falar por cima. Ok. Vai. Fala, tenta falar aqui. Boa, boa. Então, como eu estava a dizer, 77% da Aham. população africana é jovem e nós estamos em Angola com um contexto parecido, porque 64 a 66% da comunidade angolana é jovem, maioritariamente as mulheres. E pronto, né, nós acreditamos que os jovens têm aqui a capacidade de transformar o nosso país. Porém, essa questão de se estamos a caminhar para um futuro melhor e tudo mais, é quando perguntam às pessoas, né, o que é que acha da juventude atual? E normalmente eu costumo ver as pessoas a dizerem, pá, a juventude não está mesmo boa. Costumo também ouvir, não, acho que a juventude está boa. Eu não concordo e não discordo ao mesmo tempo, porque eu acho que o que a nossa boca fala depende muito do ponto de vista que temos e como olhamos para a juventude, a que juventude olhamos, vai determinar o nosso comentário. Por exemplo, eu estou a olhar aqui para jovens que estão preocupados a transmitir conteúdo. Eu poderia simplesmente dizer que a juventude está boa. Olhando para o Miguel, olhando aqui para o Mano Mascarado, eu poderia dizer que temos uma boa juventude. Mas então eu não posso ser ignorante, porque se eu entrar para os bairros, eu vou encontrar uma outra realidade. Então, aquilo que eu mais vejo seria o meu maior comentário. Mas eu entendo que quem vê um jovem a roubar, quem vê um jovem na esquina a fumar, aquele andar de ciente,
vai obviamente dizer que a juventude angolana está mal, está péssima, mas ele não conhece o Miguel, não conhece o Henrique. Eu conheço o Miguel, então diria simplesmente que a juventude angolana está ótima, também seria ignorância da minha parte. Então eu acho que, epá, os jovens, cada um deve se posicionar e ver o que pode ver na sua posição. Eu procuro sempre ver o melhor da população e eu acho que a positividade é sempre maior que a negatividade. Então, se eu pensar desta forma, e eu disse aqui os dados, eu não quero ser sociológico, mas eu acredito que depende muito de que área a pessoa nasce ou não. Se calhar o Sky concordaria comigo, é Sky, não é? De que a sua origem não determina o seu destino. Então, nós acreditamos que, eu propriamente acredito que não importa onde tenhas nascido, tu podes chegar muito mais longe. Agora, o que diferencia as pessoas são as suas escolhas. Eu acredito piamente que você já ouviu a história de que um jovem que ficou desempregado passou a roubar por causa do desemprego. Essas histórias são repetidas. Mas eu também já ouvi a história de uma jovem que ficou desempregada e por necessidade criou uma empresa. Então é a mesma situação, é a mesma situação, mas com escolhas diferentes. Então, se o nosso presente vai afetar o nosso futuro, isso é claro, isso é óbvio. Agora, eu dizer que estamos a caminhar para um futuro melhor com os jovens, eu diria que isso depende da escolha de cada jovem. Por isso é que eu depois vou entrar aqui na imagem, porque eu acho que em termos de mentalidade, cada um é um indivíduo e nós temos escolhas individuais. Eu não poderia dizer de modo geral, porque nem temos estatísticas, nem números para afirmar. Mas vou lá na minha crença, né? Eu acredito que se unirmos aqui as forças, nós teremos sim uma juventude muito forte, ou já temos, e acreditamos que os jovens angolanos vão realizar sim os seus sonhos, até porque nós estamos aqui para isso. Então espera-se um futuro melhor. Eu espero sempre. Mas é tipo, tem esperança nisso? Queres que isso aconteça ou pelo que vês, acreditas que isso aconteça? Não, isso vai acontecer. Ah, Vai ok. acontecer. E agora, no teu ponto de vista? Olha, eu penso que a nossa sociedade ela é hipócrita. Por que é que eu digo isso? Ah, eu tenho realidades onde eu consigo ver vários pontos de vista ao mesmo tempo. Uhum. Desde o momento em que eu saio de casa, as pessoas com quem eu convivo normalmente, as pessoas que eu atendo, comentários que eu recebo a partir dos vídeos que eu gravo, eu vejo que trata-se de hipocrisia. Porquê? Porque não se fala de desenvolvimento hoje, né? Fala de desenvolvimento já há algum tempo. E muitas pessoas pensam, não, pensam na perspectiva de evolução sem dar um passo antes. Ou seja, vou tentar aqui exemplificar, né? Uhum. Ah, Não tem como, não? continua a Posso, falar. né? Podes continuar a Yeah. falar. Uhum. Eu sou o Sky, hoje tenho 18 anos. Terminei, terminei basicamente o segundo ciclo e etc. Vou abrir uma conta bancária, a partir de hoje vou ser responsável, etc. Uhum. Mas a partir de, sei lá, alguma circunstância que ocorrer, acontece alguma coisa e, sei lá, ela já não lembra, né? O facto daquilo que ela planeou para ela. E muitos de nós aqui, eu acredito que também, muitas das pessoas que estão sentadas aí, têm a ideia de Aí, que. aí. Aham. Tem a ideia de que no final de todo o ano e no início do ano vai se ter uma vida diferente, É. vai se planejar coisas diferentes, etc. Eu acredito sempre no lado bom das pessoas, sempre. Já tive experiências de pessoas que me fizeram mal, mas ainda assim eu nunca tive ahm, a Sentimento de ideia rancor? de Ok, retribuir ok, ok. aquilo. Yeah. Sempre, tipo, me fez mal, procuro perdoar, conversar, ainda que me tenha feito muito mal, né? E pronto, tenho essa visão de que a nossa juventude, ela está num caminho muito errado. Yeah. Ela está num caminho muito errado. Também por conta das influências, né? Eu depois vou desenvolver, já tenho uma coisinha aqui Aqui preparada. preparado. Então, Mas o que é que se espera para o futuro? Um futuro melhor, um futuro pior? Vamos viver melhor do que estamos a viver agora ou vamos regredir? eu penso que não, porque o ser humano é perfeccionista. Hum. E, Perfeccionista? sim, perfeccionista. Ah, é? Ok. Todo ser humano é perfeccionista. Até as pessoas com uma mentalidade negativa, elas tendem a ser perfeccionistas.
Sionista, ok. Eu penso assim, Ok. devido a alguns estudos que eu fiz, eu depois vou apresentar. Ok. Né? Eu penso que não terá Um futuro melhor. um futuro melhor, porque nós estamos em constante evolução, seja tecnológica Yeah. ou psicológica. Né? Ok, ok. E penso que isso torna um pouco o ego das pessoas maior. E não só a tecnologia, que pronto, vai nos beneficiar algumas Mas foi. perspectivas, né? Uhum. Alguns lados, mas por outro vai prejudicar muito. Então, penso dessa forma. Sendo realista, né? Apesar de ser uma opção muito positiva. Mas existe também a questão: por que os jovens de hoje são muito imediatistas? Querem que algo aconteça, mas não estão dispostos a passar Verdade. por Processo. esse processo. Yeah. As pessoas querem sucesso, mas para ter sucesso não estão dispostos a passar pelas barreiras. Vou-vos dar. Agora que define, né? Uhum. Tirando aqui agora. Uhum. O sucesso precisa de um processo. Yeah. Vou-vos dar aqui um exemplo. Nós estamos aqui, estamos a fazer este podcast, mas minha produção, vou ter que falar. Espreme. Estamos aqui, todos, claro, todos nós queremos sucesso, todos nós queremos atingir, mas até da minha parte há um pouco de murmuração da minha parte, da parte dos meus colegas, e não que seja uma crítica, não que eu esteja a criticar, mas também Mas se estou. for crítica, não faz Mas mal, também tá? sim, mas também sim. Todos nós queremos alcançar o sucesso, mas eu estava a ver a cara desse homem. Próxima vez não vai, não vem mais. Mas já, queremos todos alcançar o sucesso, mas não estamos dispostos a passar pelo processo. E eu que se vê, para mim, porque comigo também é assim, eu às vezes me frustro por não estar ainda no sítio que eu quero, mas não tendo um caminho já sólido. E acredito que o mesmo sentimento que eu tenho, o mesmo sentimento que a minha produção tem, é o mesmo sentimento que o resto dos jovens tem. Então, por que criou-se essa tendência de ter esse comportamento? Quer ter sucesso, mas quer o sucesso para amanhã. Não quer esperar o processo, né? Bem, eu acho que. Primeiro, eu quero aqui explicar que o imediatismo não é de todo errado. Porque, de facto, as coisas têm que acontecer hoje. Hoje é o melhor momento para todos. Nós temos, se calhar, uns 20 e tal anos do passado, mas todos nós temos 24 horas do presente. E o presente é o melhor momento para nós aproveitarmos. E não se sabe se nós teremos tempo futuramente. A questão de que nunca, principalmente de viver em Angola, que não há tanta segurança de vida, que não se sabe se realmente vamos viver o que queremos viver no futuro. Porque qualquer coisa pode impedir, nós podemos sair aqui na rua, ninguém quer que isso aconteça e de facto aconteceu uma tragédia e nós temos aqui cabeças cheias de sonhos, cheias de projetos. Isso também influencia para que os jovens sejam de facto imediatistas. Mas pronto, eu acredito que o que tem influenciado o imediatismo é as redes sociais. A comparação que as pessoas têm vivido no Instagram principalmente, vendo jovens de 21 anos no YouTube, como se tornar milionário com 21 anos. Yeah. 10 dicas para ser rico na juventude, para ter a tua casa de sonhos. Quem não quer ter até os 25 anos ou superar os seus pais até os 25 anos de idade? Então, todo mundo tem trabalhado, uns até não têm trabalhado, mas querem esse resultado assim do nada, como se fosse mesmo teclar na internet, o que não é. Então, os jovens são imediatistas primeiro, né? Aqui, identificar que o imediatismo não é todo errado. Nós temos que, de facto, lutar para ter as coisas no presente. Se temos mais cedo, melhor. Porém, sair primeiro não é chegar primeiro e sair em último não é ser o último também. Então nós precisamos esperar o tempo certo para todas as coisas. Então eu acredito que não vivam de comparações, principalmente de pessoas que nós não conhecemos. O que nós vivemos é olhar para as redes sociais de alguém, quando ele tem mais seguidores do que nós e nós estamos a produzir mais conteúdo do que eles, a tendência é nos compararmos, mas pô, eu tenho mais qualidade. Eu falo melhor do que ele, mas ele tem uns 100 mil seguidores e eu estou com uns 15 e tudo mais, e nós queremos nos comparar a chegar até lá. Às vezes tu não estás atrás, tu não sabes o processo do homem, tu não sabes se os seguidores ele comprou. Então, e por outro, eu queria dar aqui o exemplo de nós que estamos aqui, as pessoas não têm noção da produção que está a ser feita aqui.
E se calhar vem aqui o resultado e também, não, eu também quero ser como Miguel, fazer um podcast. Aham. E não sabem quanto custou os materiais, e não sabem o sacrifício que eles estão a fazer aqui para estar essa hora. Hoje, eu não sei quando é que vocês vão ver o podcast, mas hoje seria, ou é um bom dia para estarmos a chilar um bocadinho mais, Yeah. mas estamos aqui a produzir conteúdo. Por quê? Porque nós entendemos que todas as coisas têm um princípio, um meio e um final. Então é preciso as pessoas perceberem que o processo é doloroso, mas o final, até nem sei se tem final, né? Eu não acredito muito no sucesso alcançado. Não vejo o sucesso como algo a alcançar, porque isso frustra. Eu vejo o sucesso como uma rotina diária. Porque se tu tens o sucesso muito para frente, dificilmente tu vais entender o sucesso do presente. Para, para um engraxador, o sucesso não pode só esperar ter uma empresa de sapatos. Ele engraxar bem um sapato que lhe pagaram 150 kwanzas, ele tem que chamar aquilo de sucesso, porque é o trabalho dele. Uhum. Então não é algo que temos a alcançar muito distante. Está tão próximo de nós, só que nós criamos um padrão de sucesso. Mas também quando nós criamos margens muito pequenas para o sucesso, tem o que é chamado de falta de ambição, por exemplo. Não, a ambição Se para não mim, para, a ambição ah, não para. A não, vontade de chegar longe não para. Só não, que mas se, tu podes te frustrar se não chegar assim tão longe. mas se limitas, por exemplo, para mim, isto aqui já é sucesso. Vai me limitar a um dia chegar, por exemplo, na Zap News, porque isto já me contentei com esse meu sucesso. Não, uma pessoa Estás a ver? não pode entrar. Eu sei, Yeah. sei, mas tu tipo disseste que também tem que encarar coisas pequenas como sucesso. Ok. Yeah. O que eu estava a dizer é basicamente isso. Ser grato às coisas pequenas. E sobre ti? Para mim, trata-se daquilo que eu toquei, né? No caso, a influência, né? Enxergamos aquilo que outros já têm, dá-nos a necessidade ou a vontade de querer alcançar aquilo de uma forma Rápida. mais rápida, tipo, mais a dobrar. Ok. Pelo menos eu sinto isso. Eu, de acordo com a condição que eu tenho, eu tive que aprender a conviver com a calmaria. Porque eu sinto que eu tenho um corpo que trabalha na base de prazer. Ok. Eu tenho que realizar, por exemplo, se for solicitado nos trabalhos que eu faço digitalmente, Uhum. se for solicitado para fazer tipo 2 flyers e a proposta é de 200 mil kwanzas, por exemplo, isso para mim é reconhecido como uma recompensa. E acho que trata-se mais ou menos. Mas falaste sobre calmaria. Então, se eu te alguma coisa, não posso dar-te um prazo. Não, é que de acordo com aquilo que eu aprendi, Ah. né, nos processos que eu fui passando, eu fiz o curso de treinamento de comportamento em 2021. Existem métodos que ajudaram-me a conviver no atual, ou seja, no presente. Então, quando eu digo calmaria, ou seja, o meu cérebro, a minha condição é aquilo que me obriga a ir atrás de coisas de uma forma muito rápida, mas Uhum. pensando naquilo que vai me dar. Chama-se processo de recompensa. Ok. Recompensa. E olha, para quem é TDAH, não é fácil tipo, conviver com essa condição. Agora, eu quero saber o que é que vocês acham sobre a perca de identidade. O que é que está na base da perca de identidade do jovem? O homem é homem, mas vai se aventurar, vai para pronto apresentar aí tics de mulheres. O homem ele já tem a sua identidade formada, mas quando vai em meios, em alguns meios faz coisas que são contra a sua vontade, são contra a sua identidade, mas ele assim ainda mesmo faz. Eu quero saber o que é que faz os jovens pegarem e deixarem a sua identidade de parte para abraçar outras coisas. O homem já foi educado de uma maneira, é assim que ele foi educado, essa é a identidade dele, mas sai e faz de diferente forma. Homem e mulher, estamos a ver que ele é mulher, estamos a ver o conteúdo. O homem é mulher, não vai. Pronto, a mulher é mulher, estamos a ver tudo, mas vai apresentar outros comportamentos. Não que eu seja. Estou um pouco contra, mas prontos. A discussão não é ser contra ou a favor a isso. É por que isso acontece, né? Essa perca de identidade. Eu penso que na vida, né, nós possuímos
vários pilares. Um deles é que eu fiz questão de escrever, né? Uhum. Desde a autoestima, o autocuidado, pilar profissional, estudantil e o pilar religioso, se não me engano. Tenho que ver aqui. Yeah, e acho que é a partir disso que nós conseguimos nos autodefinir. Porque quando nós seguimos essas formas de forma parcelada, né? De Uhum. forma parcial, nós não teremos como desviar daquilo que nós próprios construímos. Yeah. Se os nossos pais nos ensinaram que a vida é de 1 a 10, nós vamos seguir isso de 1 a 10 se reconhecermos que aquilo que nos ensinaram É o correto. é o correto. Ok. Exatamente. Então penso que, assim, as pessoas que hum, enxergam-se como tipo homens enxergarem-se como mulheres e mulheres enxergarem-se como homens, diz cientificamente e por acaso tive assim dar uma olhada, né? Não de uma forma aprofundada, mas todos nós aqui nascemos com genes femininos, né? Ah? Sim, todos nós É. nascemos com genes femininos, por isso é que temos tetas. Prontos, outros detalhes, né? Eu também já ouvi que algumas mulheres têm alguma Exatamente. porcentagem de hormônios femininos. Tem algumas mulheres Não, mulheres com barbas masculinos, aliás. Yeah. Mulher- Por isso é que mulheres têm barbas, algumas Yeah. mulheres saem tipo, mais fortes. Ok, ok. Então, assim, são A questões voz que eu não grossa vou, não também. vou fazer questão de não me aprofundar porque Aham. é algo que eu não estou aprofundado. Yeah, ok, ok, Yeah, ok. então faço questão mas é o que eu respeito. Aham. né? Uhum. Eu não sei o que é que a pessoa viveu, eu não sei quais são as condições que levaram a fazer. Experiências e tal. Yeah. São, prontos, são experiências diferentes. Ainda que tenhamos um caminho reto, a forma de como as pessoas vão enxergar ou experienciar esse caminho será totalmente Correto, correto. Yeah, e aqui, o que é que achas que há essa perca de identidade das pessoas? Bem, tu tocaste em identidade e eu acho que já posso partir para a minha imagem. Ok, ok, ok. Na verdade, eu não partilhei com vocês, mas eu vou fazer chegar. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre antroposofia. É, Produção. ok, Ah, a antroposofia é uma filosofia que nós, em desenvolvimento pessoal, usamos muito para compreender a mentalidade das pessoas. Por isso é que eu, no princípio, disse que a nível individual não tem como saber o que é que cada um pensa. Mas nós tentamos chegar para ajudar as pessoas a se desenvolverem, entender quais são as etapas de vida. Então, a antroposofia, ela foi criada por Rudolf Steiner e ele estudou isso e explicou sobre a teoria dos seténios. Do? Seténios. Seténios. Yeah. O Ok. que é que te vem na mente quando ouves assim seténios? Seténios Yeah. vem demônios. Demônios. Yeah. Bem distante, bem distante. Mas Ah, seténios é de sete. ok. Sete. Então, ele diz que a vida está... É algo simples, né? Seténios. Aham. Está dividida por sete anos, que Ok. em cada 7 anos nós fizemos um ciclo de vida. Então, ele dá por aí uns 6 a 5 a 6 ciclos de vida, Ok, para dos homem. 0 aos 7, dos 7 aos Aos 21, Uhum. dos 21 aos 28, 28 ao 7 a 35. 14, nesse caso. 7 a 14. É isso, 7 a Yeah. 14. Então, 7 anos, ele dá como concluído um ciclo de vida. Uhum. E ele explica muito bem, melhor essa teoria, explica muito bem. Só que, de facto, uma teoria tem prós e contras também. Mas eu acredito que ela explica muito bem o que cada um dos jovens vive. Ok. Nos estudos sobre a juventude angolana, acredita-se que a maior parte é inferior a 25 anos. Então vamos lá chegar até o setênio que se aproxima, dos 0 até os 28 anos, e não passar dos 28. Eu tenho aqui a imagem, eu acredito que lá em casa vão poder ver. Ok. Então, dos 0 aos 7, cada ser humano, é, ela aprende aqui a educação familiar e o seu amadurecimento biológico. Toda criança dos 0 aos 7, ele cresce só biologicamente. Não há um crescimento como o nosso, que é mais cognitivo, mais intelectual, mas ele tem o crescimento das pernas, né? Começa a aumentar a sua estatura. Então, todos dos 0 aos 7 têm o crescimento, o amadurecimento biológico. E a partir dos 0 aos 7 anos, nós começamos a ter a consciência do eu, daquilo que nós estamos a tornar mais consciente. A partir dos 3 anos, nós já conseguimos perceber. Eu não sei quando vocês eram crianças, mas eu se perguntava por que eu sou eu.
Por exemplo, por que, que eu não sou outra pessoa? Ok, ok. E depois tem um aham. jogo do GTA que você. Não sei se é o GTA que você poderia ir no corpo de outra pessoa. E aí eu me perguntava por que, que eu não posso ser tipo outra pessoa. Principalmente eu queria ser um dos filhos do Obama naquela altura, porque ele era o primeiro presidente Aham. negro. E eu perguntava, mas poxa, eu sou negro, por que, que não sou Eu um sou filho negro, do Obama. filho do Obama? Então, a partir dos 3 anos, a criança começa a olhar para o mundo como se o mundo fosse bom. Para a criança, o mundo não tem muita maldade assim. Uhum. Para a criança dos Já 0 a aquela 7 parte anos, da inocência e tudo mais. o mundo é muito bom. Então ele começa a ter o corpo físico, um relacionamento profundo com a família. E dos 0 aos 7 é tudo isso aqui. Um mundo muito giro, família unida, para os que tiveram pais unidos, né? Família unida, a consciência, começa a ganhar consciência de que ele, de facto, é um ser humano. Mas ele, dos 9 anos, ou melhor, dos 7 aos 14, que é o segundo ciclo, que é o segundo setênio, ele começa a ter vivências reais. Dos 9 anos já começa a ter um bocadinho mais de maturidade em relação às pessoas que têm 6, 7, dos 7 aos 14 anos. Então, não estou a falar apenas de alguém que tem 9, 8, estou a dizer alguém que tem 14 anos, então é alguém que já está na fase da pré-adolescência. Ok. Vamos. Desculpa, Uhum, durante esse ciclo, uhum. aonde é que se constata então a perca da identidade? Yeah, eu quero É chegar lá, eu desse... quero chegar lá. Ok. Quero chegar lá. Deixa ser introdutório para poder vos dar base. Mas vou ser mais rápido. Então, a partir desse segundo ciclo, ele começa ainda a perceber que o mundo é belo. Né? Um jovem de 14 anos ainda acha que o mundo é bom demais. Uhum. Mas ele já não é como uma criança de 7 anos, ele já entende algumas coisas. Então, deixa passar isso que não interessa. Agora, a partir dos 14 anos, que são o terceiro ciclo, dos 14 aos 21, começa a nascer a identidade. É aí que o jovem começa a questionar quem realmente ele é. Eu não sei se vocês já fizeram um estudo, mas todos os jovens dos 14 até os 21 anos de idade é a fase da adolescência e os pais dizem que é normal que um jovem experimente tudo. É a partir dos 14 que os jovens começam a beber, começam a fumar, começam a ir em festas, calhar, aconteceu com muitos de nós aqui, na fase que queríamos experimentar tudo. Jogar bola, fazer sexo, jogar play, fumar, tudo nós queríamos fazer. Então, dos 14 até os 21, nasce aí então a identidade de um indivíduo. Então vamos compreender que ele agora quer afirmar o seu eu. Então ele vai procurar várias coisas para fazer, fumar e tudo mais. Tudo que ele for influenciado, ele falou muito bem sobre a influência das pessoas, a influência da família, da escola, dos amigos. Isso vai influenciar muito na afirmação do seu eu. Então ele vai buscar coisas de cada um do lado, da família, da escola e dos seus amigos. Tudo que os seus amigos fizerem, ele vai escolher alguma coisa para poder fazer. O que na escola fazem, ele vai escolher alguma coisa. O que na família fazem. Por isso é que há muita gente que é algo na escola, é algo em casa e é outra coisa com os amigos. Porque ele tira uma parte de cada grupo social para formar o seu eu. Então, nessa época, qualquer indivíduo está um bocadinho confuso de quem realmente ele é. Ok. E eu acho que vocês já ouviram falar sobre a crise dos 20, que é exatamente sobre a crise de identidade. A pessoa não se conhece muito bem, a pessoa não sabe, às vezes pensa que sabe quem realmente é, mas ela não sabe quem realmente é. Então é preciso passar por um processo de autoconhecimento. É aí que entraria a minha solução, que é a inteligência emocional. Eu acredito que as pessoas devem estudar muito sobre inteligência emocional, porque vemos que esse jovem já está na escola. Se calhar é um indivíduo com QI avançado, extremamente inteligente, mas ainda não se conhece. Porque o QI não significa dizer que a pessoa já passou pelo processo de autoconhecimento. Então a pessoa precisa investir naquilo que nós chamamos a mesa redonda do eu. Investir em si mesmo, olhar para dentro de si. E eu aconselho as pessoas a serem um pouco malucas como eu. Falem mesmo sozinhas. Questionem seus pensamentos. Duvidem de si mesmos. Tem uma frase muito importante que é: acredita naquilo que tu duvidas e duvidas daquilo que tu acreditas. É importante passar por esse processo, duvidar um bocadinho das nossas crenças e acreditar mais naquilo que nós duvidamos. Outro processo é ouvir o que as pessoas dizem acerca daquilo que você é. A perspectiva de outras pessoas é muito interessante, porque as pessoas têm sempre um olhar mais crítico acerca de quem nós somos. Então, ouvir nossos amigos, mas tem que ser pessoas sinceras, pessoas capazes de dizer que tu estás errado, tu não estás certo, isso não é para ti. Então, tu precisas te cercar de um ambiente que não é tóxico, sair de lugares tóxicos. Se calhar esse lugar pode ser a família, pode ser a tua escola, pode ser os teus amigos. E tu precisas procurar sair imediatamente daí, porque eles vão te desviar daquilo que tu és realmente.
Então, ouvir opiniões dos outros é muito interessante. Leia livros, é bastante interessante, porque tu vais praticar aí foco, disciplina. Praticar desporto também é interessante. Mas o meu conselho é estudem inteligência emocional. E se for preciso, pesquisem aí nas redes sociais que eu estou programando aí ensinar muita coisa sobre autoconhecimento e tudo mais. Então, eu acredito que as pessoas devem passar por este momento. Todos vão passar por este momento de crise, essa crise de identidade. Então, tu falaste das pessoas que viraram homossexuais. Eu não quero falar muito sobre isso para não sofrer ataques. Mas, mas pronto, É, todo mundo passa por essa crise. Pode não se tornar um homossexual, mas nós podemos ver um grande médico a se tornar um jogador de futebol, um grande jogador de futebol a se tornar um cientista e ele está ali a fazer o que ele não devia fazer. Então, já vimos pessoas a cancelarem carreiras excelentes porque não estavam a fazer aquilo que nasceram para fazer. Então, existe um propósito para todas as coisas. Nós somos mais de 7 a 8 bilhões de pessoas e nenhuma de nós é um erro. Ninguém é um erro. Apesar de algumas pessoas nascerem de facto acidentalmente, ok. mas tu não és de facto um acidente. Eu vou dizer aqui de Deus, tu não és um acidente para Deus, principalmente porque todas as coisas têm um propósito para Ele. Então, tu precisas também de ter um relacionamento com Deus aqui, não ser religioso, é que é a nossa essência. Estás a perceber? Então, se o peixe sair por muito tempo fora da água, não é que ele não vive fora da água, ele ainda continua um tempinho, mas muito tempo fora da água não é o ambiente dele, ele vai morrer. Então, é necessário conectarmos com a nossa essência, porque a invenção não se explica por si mesmo. Só o inventor é capaz de explicar uma invenção, porque é que ele foi criado e tudo mais. Então, tu vais encontrar o teu sentido, o teu propósito de vida, quando procurares por autoconhecimento, relacionar-se um bocadinho mais com a tua essência, cercar-te de pessoas positivas, estar em ambientes que te proporcionam o teu melhor lado, que sejam, epá, eu acho que as pessoas positivas são o melhor, são o melhor. Ok. E agora, já que tu falaste de Deus, acreditas que um jovem para alcançar o lugar desejado tem que estar vinculado a uma religião? Quando digo lugar desejado é sucesso em tudo, tipo em desenvolvimento intelectual, pessoal, na vida, né? Familiar. Tem que estar alicerçado a uma religião para alcançar o sucesso ou o lugar desejado. Isso é diretamente para mim ou ele vai. Penso honestamente que não, porque temos grandes cientistas, temos grandes revolucionistas que são, pessoas são ateus, né? Aham. E pronto, eu, assim, conclusivamente eu penso que não, né? Não se precisa ter necessariamente uma religião para atingir. hum, Mas quando digo sucesso, não falo só de sucesso econômico, dinheiro. Os cientistas que tu falaste, aham, eh, pronto, são pessoas que estão bem familiarmente, são pessoas que estão bem economicamente, são pessoas que estão bem economicamente, uhum, mas talvez tenha algum déficit em alguma outra coisa. Quando eu digo, o Tiago Brunet tem um livro Lugar Desejado. uhum, Ele diz que nós só estamos no lugar desejado quando há um equilíbrio de tudo. Quando tu estás bem com a tua família, quando tu estás bem no teu trabalho, quando tu estás bem com a tua mulher, isso tudo que te faz bem, uhum. tu só estás no sucesso. Ó, prosperidade é isso, o equilíbrio desses todos os fatores que estão à volta de ti. Então, para ter esse sucesso que eu me refiro, não só economicamente, para ter esse sucesso é necessário estar vinculado a uma religião, não só no lado econômico, né? Bem, eu vou tentar explicar e depois chegar à minha conclusão. Primeiro é que a vida é feita de princípios. Esses princípios são para todos, religiosos e não. O sol brilha para todos, para todos. A chuva cai para todo mundo. Então, se tu semeias, tu vais colher. Esse princípio é para todos. Se tu és religioso ou não, se tu semeares, tu vais colher. Então vamos lá. Se eu quero ser um empresário, tu não precisas propriamente ser um religioso. Porque tu só precisas cumprir princípios de financeiro. Se tu investes, obviamente que tu terás um retorno. Mas vamos lá. Nós temos vários casos de pessoas que tinham dinheiro, mas se enforcaram.
Uhum. várias. E tinha uma família bonita no Instagram e depois se separaram. Tinham dinheiro, vamos dizer essas pessoas, a amor era gostosa, toda boa, Aham. carros em dia, casa com piscina, e depois se separaram com tudo que nós desejamos ter. E depois você vai ouvir a pessoa, eu não me encontrei, eu não. Então, porque todos nós temos um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Então, há um homem na Bíblia que se chama Salomão, que teve tudo que todo mundo deseja ter. Ele é o homem mais rico até agora. Uhum. Mas de repente ele cresceu e tornou-se velho e ele diz que tudo é vaidade, tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade. Porque sucesso na vida, tem uma frase que diz que nenhum sucesso financeiro explica o fracasso de uma família. Por exemplo, eu sou filho de um pai separado, eu vi o meu pai, ou melhor, não pai separado não, de casais separados, eu vi enquanto os meus pais se separaram, meu pai a crescer muito na carreira profissional e nós em casa não estávamos bem. Eu chegava às vezes para o serviço do meu pai e, mas o filho do X, filho do chefe, todo mundo a elogiar e tudo mais, mas eu tipo lá em casa, isso não se vê, tá vendo? Então, o sucesso profissional do meu pai não fazia muito sentido para mim, Ok. porque eu queria que ele fosse de facto o pai que eu precisava. Eu não precisava dele como profissional, precisava a instituição que ele trabalhava e eu precisava do meu pai. Então, o sucesso, na verdade, é um todo. Por isso é que tu disseste que não vamos olhar para a metade. Se for olhar pela metade econômico, relacionamento, tu não precisas de Deus, tu precisas cumprir princípios. E Ok. mesmo que tu tenhas Deus, se não cumprir princípios, e tu vais falir na tua empresa. Podes orar bué, fazer jejum, se não cumprir os princípios de colheita, de investir bem, pensar bem no negócio, vai dar errado. E Deus não tem nada a ver com isso. Agora, sobre o sucesso na vida, eu acredito que só com Deus. A Bíblia diz que o que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Estás a perceber? Então, acho que é algo muito mais profundo. Não precisamos ser tão inteligentes ou religiosos para perceber que nós somos seres espirituais também. Uhum. E pronto, né? Sem fugir da tua pergunta, se firmar a uma igreja em si, igreja local, parede, com pastor, pode não ser o princípio. O princípio é uma dica. Tu podes começar no teu quarto sozinho, conversar com Deus, ser sincero, dizer o que é que tu sentes, Deus. Por exemplo, eu não acredito que tu existas. Me prove que tu existas. Se tu existes realmente, me prove. Eu não acredito que tu faças prosperar as pessoas. Se tu faças, ou tu fazes o melhor, me prove. É uma conversa sincera com Deus. Deus gosta de pessoas sinceras, eu acredito, porque eu costumo ser sincero às vezes. E eu acho que Deus vai responder. Se ele realmente diz que ele responde. Então, Uhum. lanço lá um desafio para os que estão nos vendo em casa e têm alguma dúvida. Não precisa ir diretamente a uma igreja. Comece no teu quarto sozinho e questione-se, fale com Deus e, obviamente, se você quiser marcar um passo mais profundo, se firmar uma igreja, que também não é nada mal. Acho que as igrejas hoje estão preparadas para receber todo e qualquer indivíduo. Temos igrejas com milionários, com pobres, sentados ao mesmo lugar. Então, isso de nível social e tudo mais já foi ultrapassado. Ok, ok. Sky, alguma coisa a dizer acerca do tema ou podemos dar. É o Senhor todo Deus poderoso. Malaquias 3:10, né? É o Senhor todo Deus poderoso. Ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as Ok, mais ricas bênçãos. ok, ok. Foi só uma treta que eu quis. Ok, Agora chegar. então agora, pronto, vamos já nos desvincular da religião e voltar e entrar mais no sucesso em termos mesmo, em termos de dinheiro. Então, o que é que faz, ou o que é que pode se fazer para que os jovens tenham a sede de sucesso? Hoje os jovens têm a vontade, Uhum. não a sede de sucesso. É diferente. O que podemos fazer para então construir este espírito de correr atrás do sucesso nos jovens? Qual é os métodos e técnicas que podiam ser implementadas? Acho que para tudo, né, há um início, né, Uhum. como já foi mencionado aqui. Para tudo há um início. E se queremos ter sede é porque alguma vez já provamos alguma coisa. Então, o sucesso, né, termos sede, não necessariamente, né, não exatamente sede do sucesso, mas sede do processo para o sucesso, né.
muitos querem ser super milionários, né? Mas por trás disso existem vários processos, desde a construção da empresa, talvez investir em um empreendimento e são muitos outros elementos, né, que podemos sim mencionar. Acredito que para isso a pessoa precisa primeiro acreditar naquilo que ela deseja alcançar. O segundo ponto talvez seja juntar-se a pessoas que têm aquela mesma objetivo, têm aquele mesmo objetivo, né? Aquela mesma intenção. Uhum. E que obviamente isso vai a pessoa em si vai experienciar várias coisas. Isso vai lhe permitir ahm, correr atrás de coisas, né? Que lhe permitam alcançar aquilo que ela deseja. Ok. O que é que achas que devemos fazer para criar então o espírito de correr atrás pelo sucesso e sair da vontade para a sede? Primeiro, os jovens precisam voltar a sonhar. Precisam voltar a sonhar. A falta de sonhos ou a ausência de sonhos tornou muitos jovens em velhos. E a presença dos sonhos tornou muitos velhos em jovens. Aham. Então, os jovens precisam voltar a sonhar. Nós precisamos acreditar que é possível realizar os nossos sonhos. O que moveu os Estados Unidos da América foi exatamente o sonho americano. Ok. A luta para conseguirem o sonho americano tão desejado. O sonho americano fez com que os Estados Unidos se tornasse a potência que é hoje. Os jovens precisam ter uma visão. Nada nos excita mais do que a nossa visão. Se nós temos uma visão, nós vamos lutar para alcançar aquilo. Então, todo jovem que não sonha, não tem uma visão, ainda que você lhe esforçar para sair de casa, ele vai ser um eterno preguiçoso. Porque a visão nos chateia, o sonho chateia. Yeah. Tu vais dormir para sonhar, mas eu costumo dizer que o sonho é o único que é capaz de te fazer dormir e te fazer acordar ao mesmo tempo. Yeah. Então, alguns até não dormem para realizar o sonho. Porque o sonho chateia. Quando tu Uhum. tens uma vontade, um desejo no coração, aquilo é Fazer, chato. yeah. Então é necessário os jovens levantarem para realizar os seus sonhos. Então acredito que se incutimos na realidade das pessoas que é possível realizarmos nossos sonhos, e isso não é algo que o governo vai fazer. Nós temos que ser o exemplo. E as pessoas precisam ser influenciadas. Uhum. O Miguel precisa realizar seus sonhos para que outros Miguéis possam Uhum. olhar para ti e dizer, não, é possível em Angola. É possível em Luanda fazer isso que o Miguel faz. O que falta em nós são referências. Nós temos muitas poucas referências em Angola. Por isso é que nós estamos cheios de conteúdo brasileiro, português nem Nem- tanto. yeah. Mas nem tanto. Yeah. Então, a falta de referência faz com que as pessoas não acreditem que aqui é possível. Uhum. Mas já estão a aparecer as referências. E se não tivermos referência, nós precisamos nos tornar uma. Então, se tu não tens referência, seja você a referência para alguém. Essa é a ideia. E, epá, vamos todos trabalhar. Vamos todos trabalhar. Não, partilho da mesma ideia. Partilho da mesma ideia. Tem que começar a se cultivar. Então, o sonho. Mas agora, temos poucas referências. Mas temos referências. Por que não seguir as mesmas referências que nós temos? O angolano é um pouco orgulhoso, invejoso também. Ok. Isso são outros 500, mas eu acredito que os jovens que estão a ver isso em casa, alguns já pensaram, mas quem são estes miúdos que estão aqui a falar? Vou tirar Yeah. isso. Uns já desistiram no meio do caminho, Yeah. porque a mentalidade do jovem é ignorância e arrogância. Tem um jovem ignorante que não quer aprender nada, tem um jovem arrogante que pensa que já sabe tudo. Ok. Então ele se priva de aprender com pessoas que ele menos espera. Aham, Yeah. Então eu costumo dizer que a arrogância é a junção de inteligência e ignorância. É uma pessoa que sabe, aham. mas ele quer parar no que sabe. E o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que te humilha. Eu não sei se vocês já aprenderam algo que se sentiram tipo Yeah, humilhados. eu partilho uma frase com os amigos com quem eu convivo, né? Eu gosto de fazer parte de meios em que eu me sinto burro. Yeah. É Yeah, fixe então, também. Yeah, assim tu aprendes mais. No meu, tu já exatamente. sabes Não, que tu tipo, és é sabe. que o sentido de burro, né? Não É é o burro, burro, Naquelas yeah. partes. Mas tu não podes ser o É mais mais- inteligente do meio também. É mais no sentido de tu sabes que existem pessoas que possuem coisas que tu não tens. Uhum. Isso vai te possibilitar não só ouvir, mas como também partilhar aquilo que tu sabes. Ok, ok. É porque
basicamente, se todos carregarem essa ideia de que eu devo fazer parte do meio em que eu me sinto burro, ahm, tipo, se forem todos, né, a Aham. partilhar essa mesma ideia, acredito que o meio vai ser muito saudável. Vai ter o fulano que vai falar, vai ter o fulano que vai ouvir, depois vai fazer essa troca, né? Acerca das referências que eu queria aqui tocar, eu faço vídeos de desenvolvimento pessoal, né? Tanto para o YouTube, Insta, agora para o TikTok. E está a ser difícil, porquê? Porque as pessoas não estão acostumadas ou não têm aquela vontade de absorver aquilo que é a realidade, né? Porque para se construir uma vida financeira, uma vida social, uma vida, sei lá, uma vida, vamos dizer assim, bem-sucedida, existe o processo individual. E esse processo muitas vezes nós não queremos seguir, né? Ok. Toco em pontos bué sensíveis, que obviamente as pessoas não gostam de ouvir, mas eu tenho, Por quê? Porque tem medo de se deparar com a realidade. eu sim, acredito que sim. Não achas que é um pouco arrogante Aham. dizeres que o que tu achas é que é a realidade? Não, eu penso que a realidade é aquilo que nós vivemos. Não, a realidade. Calma. Sim, sim. Acho que a realidade é aquilo que nós vivemos. Sermos Aham. pessoas reais, né? E dizer aquilo da maneira que ela é. Yeah. Ok. Então, se eu abordo, por exemplo, a depressão e vou mencionar pessoas que se cortam, pessoas que tomam soníferos e fazem coisas que uma pessoa depressiva pode ser descrita, né? Se eu descrever isso para alguém Ok. de uma forma pública, não mencionando alguém, né? Alguém pode sentir-se incomodado. Uhum. Ahm, isso só ela sabe, né? Mas talvez por não conseguir assumir aquilo que ela tem. Mas eu não considero isso um atrevimento, porque se existem profissionais de saúde, eles foram preparados Para isso, exatamente sim, para sim. isso. Yeah. Às vezes temos aquela dificuldade em saber, epá, isso é coisa do tempo, é a fase, é agora que eu tenho que fazer. E também, pronto, eu não devia estar a fazer isso. Por exemplo, muitos prendem-se na ideia de, pronto, epá, essa é a minha fase, deixa-me namorar. Eu Ok, quero namorar. ok. Yeah. Mas também tem aquela parte que te diz, não, não devo namorar Agora. à torta, à Yeah. esquerda e à direita. E, tipo, como saber que, tipo, isso é coisa da fase, eu tenho que viver mesmo isso, porque a minha fase exige que eu tenha essas vivências, e como saber, não, epá, pode ser a fase, mas não é suposto eu fazer. Ok. Olha, eu achei um pouquinho engraçado tocar no Uhum. assunto do namoro, porque foi um assunto que eu gravei, né? Durante Uhum. a semana que se passou. Ok. E eu falei exatamente sobre isso. Só que eu não falei no processo de começar a namorar, eu falei do processo de término, né? Ok. Porque as pessoas não se preocupam muito em como começar, mas após o término, como é que elas vão ficar, né? E, bom, a opinião, né? Aquilo que eu estou a dizer acerca dessa fase, né? É que fica bem mais fácil nós irmos atrás daquilo que acrescenta, daquilo que nos ajuda a crescer, do que namorar, terminar e depois sentir que tu devias ter aprendido antes. Yeah, então, assim, não digo que é uma fase, porque existem pessoas que tiveram experiências em que foram basicamente obrigadas a namorar mais cedo, a casar mais cedo. Não sei se de facto existem pessoas que casaram com 18 anos, né? Mas posso dizer aqui como exemplo. Pessoas que casaram com 18 anos e se calhar pode ser por uma questão cultural, pode ser porque talvez os pais obrigaram ou aconteceu uma gravidez, como nós temos visto muitas vezes. Então é algo que eu não julgo, né? Mas cabe a cada um, né? Saber enxergar um, aquilo que ela de facto deve ir atrás, aquilo que de facto vai lhe fazer crescer, Ok. Mas não né? vamos prender só isso no âmbito do namoro, né? Uhum. Isso é para tudo. Por exemplo, eu estou na fase de beber, me deixem beber, mas também, epá, não posso beber toda hora porque é errado. Eu estou na fase
Qual é? Qual mais outra fase? Eu tô. Festas, Já aproveitar. estou na fase de festas. festas, Yeah. então Fumo. Má deixa-me vida, má vida. festejar. Porque, mas tipo, como saber, epá, isso eu tenho que fazer. Isso é normal que eu faça porque é minha fase. Uhum. E como saber, não, isso aqui, no caso do namoro falaste muito bem, mas assim, de maneira termos geral. ampla. De yeah. maneira ampla. Acho que Como é que você, não, isso aqui é da Vai- fase, mas não quero vai, isso. vai, para mim vai da análise de cada um. Eu, por exemplo, eu não frequento muitos meios, eu não estou acostumado a socializar a todo momento. Então, por isso eu sou meio acanhado e sou meio fechadinho. Então, isso vai da análise de cada um, saber aquilo que deve ser aproveitado e aquilo que deve ficar um pouquinho arquivado. Porque existem pessoas, eu, por exemplo, não consumo bebidas alcoólicas desde que nasci. Uau. Eu não fumo nem nada. Então, Uau. isso basicamente é eu enxergar, né? Tipo, saber se aquilo de facto posso fazer ou não. E se vai trazer algum benefício também. Porque eu, eu gosto muito disso. Eu faço aquilo que vai me dar benefícios. Eu não posso experimentar alguma coisa que pode me beneficiar, mas ao mesmo tempo vai duplicar né? A me prejudicar. E Uma pronto, forma de duplicar. eu já acho que nenhuma fase justifica a falta de caráter. Não é porque é minha fase ou não, são mesmo as tuas escolhas. Eu acredito nisso porque eu vivi isso. Eu tive uma professora de MC, Educação Moral e Cívica, chamada, eu acredito que o nome dela era mesmo Mila, acho que é isso, se eu não me engano. E quando ela estava a falar sobre fase da puberdade, adolescência, ela dizia que a fase da adolescência é a fase mais complicada. Mas eu me perguntava, mas por que a fase da adolescência é assim tão complicada? E quando eu vi a explicação dela, não era do ponto de vista de que é complicado para o adolescente viver a fase da adolescência. Ela estava se vendo uma perspectiva de mãe Yeah. para cuidar Tipo, do adolescente. ok? Os pais já estão bem conscientes de que nessa fase da adolescência os filhos vão sair um pouco da linha, vão beber, vão fumar, e eles já estão conscientes que é a fase e tudo mais. E naquela altura eu perguntei, mas por que os adolescentes têm que ser sempre conotados com essa complicação toda? E tipo, eu decidi, eu não terei uma adolescência complicada. E eu acho que, assim, modo pessoal, a adolescência foi das melhores fases que eu vivi na minha vida toda. Ser adulto é mais difícil do que ser adolescente. Todas as contribuições começam com 5.000, tens que ir sozinho no hospital, tens que ir sozinho para o hospital. Então tudo é complicado. Na adolescência, tu não é assim tão complicado. Então, eu decidi que não seria complicado e não faria essas coisas. Eu consegui. Então, não é porque não é a fase de namorar com duas, com três, de beber grátis e de estar em festas e tudo mais. Isso é escolha pessoal. O adolescente, o jovem, escolhe viver isso. E nós temos que perceber que tudo isso indica que nós não temos caráter. Todo indivíduo que tem um caráter forte, todo indivíduo que quer preservar a sua reputação, principalmente, todo indivíduo que tem uma visão do futuro, sabe aonde quer chegar, ele sabe que as coisas do presente podem dizer muito do que ele será. Por exemplo, homens negam mulheres com um passado meio tendencioso. Correto. Então, uma mulher que quer um homem de nível X tem que perceber na adolescência que esse comportamento, o meu futuro esposo, o esposo do sonho, vai ouvir. Então, eu também tenho que saber que, por exemplo, ele é treinador de comportamental, que as pessoas vão julgar o comportamento dele no passado. Eu sou treinador de inteligência emocional e as pessoas me perguntam muito sobre como é a minha mente, muito sobre como eu me comporto, se eu consigo acalmar-me em momento de estresse, como eu lido com o momento de estresse. E eu não preciso falar muito porque eu tenho o meu passado todo na beca. Eu me orgulho bem do meu passado, eu não tenho medo do meu passado. Não, eu sei que as pessoas que viveram comigo um dia vão poder dizer, não, o Henrique é assim desde então. Mas isso eu fiz intencionalmente, estás a perceber? Eu sabia o que eu queria ser, onde eu quero chegar, e tudo que eu vivo hoje é preservando a minha reputação para o futuro. Então, as pessoas que estão aí vivendo à torta à direita, fazendo coisas que lhes dão na cabeça, são pessoas que não sabem onde querem chegar, não sabem quem são, conforme eu expliquei, estão a viver uma crise de identidade pontual, que devem olhar para si e dizer o que eu sou. Eu sou um homem de festa, se calhar és. E não é o todo mal ir para as festas, não é o todo mal, não vamos aqui diabolizar as pessoas que consomem álcool e tudo mais, porque não é o todo mal, mas tu precisas saber se aquilo de fato é o teu lugar.
e é de facto aí onde tu te desenvolves. Acho que foi no ano passado, ano antepassado. Eu não sou muito de festas também, tenho um cérebro introvertido. E foi o ano que eu mais fui para festas. Acho que eu fui para umas 3 ou 4 festas. Yeah. Assim, pois vai muitas Para mim festas. já é bueno, tá percebendo? 3 ou 4 festas e, tipo, na terceira eu comecei a pensar assim, poxa, eu fui fazer o quê nessas festas? Eu não danço, não consumo álcool. Percebi que naquelas 3 festas eu perdi noite. Isso foi perder noite na sexta-feira. E aí eu disse, opa, já não vou para nenhuma festa, porque não faz sentido eu para essas festas de curtição, porque não é Mas mesmo. não julgando quem Não, se quem- identifica com isso, né? Não, é quem está problema. lá, eu vi pessoas a se divertirem. Eu vi os Wii que dançam mesmo bué, é mesmo lá na festa. Yeah, Estás a ver? E nós não podemos achar que ser inteligente é simplesmente aquele ser mais calmo, mais culto, camisa, não. E hoje já se Tem desmitificou. dançarinos inteligentes. Sim. Yeah, é um tipo de inteligência. Eu poderia aqui citar, são 8 tipos de inteligência, mas não é o assunto de hoje. Que, por exemplo, antes considerava só o Einstein como o homem do cérebro, mas hoje. Quem? O Einstein, ok, Einstein, isso aí. Ok. E- Conheço Einstein. o Albert. Yeah, Albert Albert Einstein. Einstein. Consideravam ele como o homem mais inteligente. Mas hoje o Pelé é considerado um homem super inteligente por causa do desporto, porque é um tipo de inteligência. Ok, Então tu não precisas ter só o QI na ciência. Se tu ok. és bom na música, tu és super inteligente. És um gênio É um musical, gênio yeah, musical, yeah, estás a yeah. perceber? Tem o Messi também. O Messi é um gênio, tá no Yeah. nível mesmo desses caras cientistas que antes só preservávamos o QI, mas hoje o coeficiente emocional que surgiu por causa da inteligência emocional também é muito avaliado. Então é por causa disso que eu estou a dizer que se tu és jovem, estás nessa situação, está a fazer tudo o que quer, meu irmão, quem faz tudo é criança. Criança que quer tudo, quer fazer tudo, é extremamente infantil. Então tu Ok. precisas selecionar os lugares e as pessoas. Aí sim tu és um homem ou uma mulher crescida. Ok. Mas agora, nós estamos aqui a criticar como se fôssemos muito perfeitos. Eu queria que, além de dizer os defeitos, pudéssemos assim dizer algumas qualidades que nós vemos nos nossos jovens, né? Quais são as qualidades que nós jovens temos? Jovem angolano, né? Quais são as nossas qualidades? Quando nós vemos aqui e só falamos de defeitos, dá a impressão que nós estamos muito bem. Sim. Somos os tais, então Concordo. também seria bom abrir um tempo para falar das qualidades. Então, quais seriam as qualidades então do jovem angolano? Não há nada a se dizer. Primeiro, o jovem angolano é extremamente criativo. Extremamente criativo. Eu acho que o mundo precisa conhecer mais da criatividade dos angolanos. Eu vejo isso nos memes. Desculpa lá, mas isso é uma arte, mano. Eu não tenho criatividade para tanto meme que se faz em Angola. É criatividade isso. Não vamos só olhar para o lado errado. Também é uma inteligência. Se calhar não tem um lado errado, nós é que estamos aqui a diabolizar o meme, mas é entretenimento. Então, o jovem angolano é muito criativo, é resiliente também, porque todos nós passamos por extremos problemas, todos. Eu não acredito que há um jovem Angola que não tenha vivido de facto problemas sociais e tudo mais. Então, o jovem angolano é extremamente resiliente, é inteligente. Tanto é que a maioria dos jovens angolanos que vão estudar fora acabam com mérito. Então, o jovem angolano é inteligente, é elegante e vaidoso. Ok. Isso é o Mas pra- a vaidade seria Para mim é uma qualidade. A imagem importa, é uma marca É, pessoal. acredito. Ok, mas tu como cristão não devias estar aqui a ser apologista da vaidade, ou Não, como é que é? sou bem apologista da vaidade. Oh. Eu sou, se me conotarem de forma errada, vocês é que sabem, eu sou bem apologista da vaidade. Eu Ok. sou, até porque eu sou bacongo, então, então tá dentro de nós a vaidade. Eu não acho nenhum mal na vaidade, se não for excessiva. Então, a vaidade é algo, eu tenho que me apresentar bem, tenho que cheirar bem, tenho que falar bem para as pessoas. Eu não vou estar aqui também desarrumado, eu estou diante das câmeras, mesmo em casa e tudo mais. Eu acredito que a vaidade é nisso. Não me preparo. Eu gosto de usar a palavra excelência, que é fazer mais do que é pedido, mais do que é necessário. Porque eu acho que é super bonito de se olhar, de se ouvir. Uma pessoa que fala de forma excelente dá atenção, ou chama a atenção, é prazeroso ouvir.
uma pessoa que se veste bem, uma mulher que se veste bem, é super prazeroso vê-la. Então, a vaidade não tem nada a ver com coisas erradas. E eu nunca noto isso como algo errado. Ok, e já. E contigo aqui, qualidade. E Qualidades que acredito, vês nos acredito jovens. que todos os povos, né, são únicos. Yeah. Brasileiros nós conseguimos enxergar como é que eles se comportam, o que é que eles gostam, aquilo que eles falam. Português da mesma forma, americanos também. E falar do nosso povo, acredito que o nosso povo possui qualidades que possam beneficiar não só os daqui, mas como pessoas de fora, né? Ok. Foi tocada no ponto da criatividade, né? E outro ponto que eu faço questão aqui de reforçar um pouquinho é acerca não só da união, mas o povo angolano ele tem uma forma de se relacionar que eu, assim, eu vejo, né? O povo angolano, ele, a maneira de se relacionar com outras pessoas, né? É de uma maneira que os outros não fazem. Yeah, os outros não fazem. Acerca de defeitos, nós temos muitos também. Não, não, essa parte ainda não vamos falar. Vamos falar de defeitos, não vamos falar de defeitos. E pronto, para É fechar o qualidade. programa, vamos fechar com um joguinho. Opa. Mas antes, aí a pessoa tem uma pergunta, podemos passar para o jogo. O jogo vos inclui. Disseste que tens muitas perguntas. Disseste. Não dá perguntas. Por enquanto dá perguntas. Ah, pronto. Então a explicação foi boa, né? Ok, então vamos fazer um jogo que inclui a produção e agradeceria. Vocês vão estar no vídeo, provavelmente não vão ouvir, não estão a ouvir a voz das pessoas na produção, mas eu estou sempre a falar para as pessoas falarem no microfone, se vocês não ouvem, é por causa da ignorância da nossa produção. Mas pronto. E qual é que vai ser o jogo? Vamos. Eu vou vos perguntar. Seguindo nessa linha de que nós não somos perfeitos e que estamos aqui e nos metemos no lugar de pessoas que estão a julgar, dizendo os defeitos e não sei o quê, mas não julgar no mau sentido, né? Mas só para tirar um pouco essa imagem que as pessoas possam ter, né? Vamos então dizer coisas que nós gostaríamos que fosse. Eu vou começar com a palavra. Eu queria ser, e tu vais ter que dizer algo que tu gostarias de ser. Para. Pegaste mais ou menos a ideia? Ok, mas Yeah. difícil. Hã? Não, eu queria ser mais. Eu não sou. Eu queria ser mais. Focado. Estás a ver? É. Eu queria ser. Irei perguntar 3 vezes a todos. O quê? Fala no mic. Eu disse, tem que ser mesmo, quero ser. Eu quero ser. Ah, é? O que é que você. Eu queria ser. É porque eu não sou. Eu Ele queria disse que- ser mais. Eu queria, porque talvez eu já não quero, ok? Mas É, devo ser. não. Qualquer coisa parecida. Tanto faz, mas a ideia dele não está errada. Não tá errado. Então pronto, vamos então. Começo com. São quantas vezes isso? 3. Oh, meu Deus. 3. Começo com a produção. Yeah. Ah. Já começamos. Manrica. Agora aqui já vai tomar foto do Manrica. Manrica. Eu sou o Ricardo e eu queria ser mais. Disciplinado. Eu sou Ok. o homem que está a falar que queria ser mais disciplinado. Acorda todos os dias às 4 horas para ir no curso. Mas pronto. Não, são 3 vezes. Ainda tem. Já, agora as mais 2. Eu sou o Ricardo e eu queria ser mais forte. Eu sou. Ele também é o mais forte entre todos. Então está aqui a se exibir. Tá quase- Só está a falar qualidade. Vai pronto, e vai. Eu sou o Ricardo, eu queria ser mais Inteligente. É. Vai pronto.
Só as metas do homem, só as metas do homem. Então, eu sou o Marcelo e eu queria ser mais. Focado. Eu sou o Marcelo e eu queria ser mais. Rico. Eu-